fazer quando o trabalho não traz mais satisfação, não há mais expectativa de crescimento, o salário não é o que você esperava, ou simplesmente você sente que a vontade de buscar outros caminhos? Em outras palavras, como saber se é a hora da virada? É a pergunta que a gente vai fazer para o nosso entrevistado. Ele é formado em Ciências Contábeis e Administração, mestre em Gestão e Estratégia pela UFBA, atua como administrador e consultor desde 89, mas há 14 anos se dedica mais à sala de aula e à consultoria, que dá a entender que ele também já deu uma guinada. A docência chegou com uma provocação de um amigo, pelo que a gente soube, que o colocou numa banca examinadora quando ele tinha 42 anos. Ele se diz apaixonado, ministra aulas em cursos de pós-graduação, coordena o curso de administração da Unijorge. Em nosso estúdio, a gente recebe aqui Augusto Rios. Bem-vindo ao Frequência Baiana. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renato. Boa noite, Felipe. Boa. Eu estou às ordens e à disposição para responder as perguntas e aquilo que eu puder, de fato, esclarecer a esse respeito. Bom, a gente vai ouvir aqui alguns depoimentos de pessoas que em algum momento mudaram o rumo. E para começar, você ficou se perguntando por que a gente estava tocando aqui Madalena, a gente vai resgatar um trecho de uma entrevista com o Ivan Lins. Olha onde é que a gente foi. Ele nos contou que ele foi para a faculdade cursar Química por pressão do pai, que vê a música como hobby e não como profissão. Ninguém sabe, nem eu. Eu sinceramente não sei, cara. Eu não sei o que deu na cabeça, mas é que aquela, sabe, pressão paterna, né? Completei o curso só para dar satisfação ao meu pai. Optei então por fazer um curso de pós-graduação em cimentos, 1 ano e meio, rapaz. E aí sim, as coisas nesse ano, no ano 70, né, coisas começaram a acontecer, né? Aí Elis quis uma música minha, e ela gravou Madalena, lançou em setembro, né? No mês seguinte eu tirei 2º lugar no festival, na fase nacional do 5º Festival Internacional da Canção, mas fui eleito a canção pelo povo, a vencedora, né? E aí a música estourou também. Então eu fiquei com 2 músicas estouradas no Brasil em 2 meses. Quando eu estava procurando ainda emprego, né, no final de uma entrevista, o presidente da empresa virou para mim, quando acabou, falou: olha, muito legal, você vai trabalhar em Barbacena, olha só. E aí me entregou 3 folhas de papel, para eu dar um autógrafo para a mulher e para as 2 filhas, né? Assim, agora você dá uns autógrafos aqui, que eles adoram sua música. E, poxa, aí eu falei, vamos já. Aí foi ali que eu optei. Bom, com o Ivan Lins foi desse jeito, né? Ele ainda estava procurando um emprego, vamos dizer assim, né? Entre aspas, muito entre aspas, um emprego normal, percebeu que podia embarcar em outra coisa. Augusto, você acha que, você diria que esse é o momento ideal? Dá para saber ainda na faculdade, ou quando você acaba de se formar ou está fazendo pós-graduação, dá para saber ainda ali no espaço acadêmico que o rumo está errado? Sem dúvida, Renato. Eu diria que isso tudo começa, infelizmente ou felizmente, quando o jovem é chamado a escolher uma faculdade, a escolher um curso, e via de regra as famílias querem o melhor para esses jovens e acabam influenciando. Esses jovens ingressam na faculdade, nas universidades, e lá, eu diria, nós temos inclusive a obrigação de alertá-los para que nessa caminhada, eles possam de fato confirmar se aquela escolha é a melhor escolha, ou se eles desenvolvem, através dos seus talentos já desenvolvidos anteriormente, de experiência de vida, se eles conseguem, eu diria, encontrar outros caminhos. Eu tenho ex-alunos que, inclusive, terminaram a faculdade e saíram da área de humanas para fazer teatro, para serem atores de teatro, e muito bem-sucedidos, não é? Eu tenho colegas que fizeram a mesma formação que eu fiz e hoje são pintores, escritores, são profissionais de relações públicas, ou seja, de fato se descobrem na experiência de vida e na formação e vão então para o caminho que lhes faz mais feliz. Agora, muita gente fica insatisfeita durante muito tempo aí com a profissão, reclamando todo dia, enchendo o saco do colega que não aguenta mais estar ali, que quer mudar de profissão e não muda de jeito nenhum, fica só reclamando. Quando saber que é a hora certa de, acabou, eu vou pedir demissão, vou cuidar da minha vida, vou fazer outra coisa, quando é que chega essa hora e a gente percebe que chegou esse momento? Eu lhe diria que tem um pensamento, até reservei hoje para trazer para vocês, um pensamento de Confúcio, que ele diz o seguinte: há 3 métodos para ganhar a sabedoria. O primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. O segundo, por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Me parece que a própria experiência do dia a dia no trabalho, ao perceber que você não se sente melhor a cada dia, que você não consegue se sentir parte integrante daquele time,
e que não consegue realizar com amor e com dedicação as entregas que tem que fazer, os resultados que tem que alcançar, é o momento de fazer uma autorreflexão e buscar essa sabedoria. De fato, buscar se reposicionar ou buscar alguma alternativa que dê, de fato, à vida um caminho melhor. Agora, nessa busca, nesse momento de mudança também, essa pessoa vai ter que construir toda uma rede de relacionamentos, um novo network, ou seja, vai passar por uma dificuldade, talvez, ou não, cabe você explicar para a gente, para se recolocar no mercado de trabalho. Sem dúvida, Patrícia. Perceba, redes nós temos que fazer desde cedo, né? Eu diria que a melhor propaganda que você faz é aquela em que as pessoas, de fato, conhecem e reconhecem aquilo que você faz e faz de melhor. Sem dúvida, né? Eu costumo dizer nos cursos de graduação, pós-graduação, dos quais eu faço parte, que os alunos têm, sim, eu diria assim, que começar ou recomeçar a cada disciplina, a cada assunto novo, de fazer novos grupos, de formar novas equipes, porque isso, no fundo, é fundamental para a carreira no médio e longo prazo, porque se você percebe que não é mais o momento de continuar, você terá que fazer uso dessa rede, e também esta rede vai estar atenta à medida em que você fique com os contatos ativos com ela, né? Com aquilo que você tem feito, aquilo com que você tem realizado, você possa acessar novas posições, novos postos de emprego ou de trabalho, né? Está feliz, está satisfeito, está tranquilo aí no seu trabalho, na sua profissão? Pois é, qual é a hora certa de mudar o rumo da carreira? Você está voltando para casa, reclamando do trabalho pensando, dizendo, ai meu Deus, que saco esse dia. Ainda tem mais 4 dias na semana para suportar o escritório, o que tem que ser. Inventando aí, você vai conseguir um atestado durante a semana. Tem isso também. Eu nunca fiz, não. Mas eu sei que tem gente que faz. Porque não aguenta, tá de saco cheio, não tem coragem, na verdade, de fazer. É isso que nós estamos aqui conversando, que é a mudança, né? A virada na carreira. Hoje, no nosso estúdio, nós estamos falando com o coordenador do curso de administração da Unijorge, Augusto Rios. E Sheila Landulfo, ela que é empresária formada em turismo e administração hoteleira, trabalhando na área por anos, até fazer administração de empresas. Ela trabalhou, portanto, nesse setor. Foi a partir daí que ela deixou tudo para trás e hoje é dona de um salão de beleza. Estou muito bem localizada dentro da Unijorge, na Paralela, na frente da Unijorge. A gente tem uma Faville Leparque que entregou durante a semana toda. Meu salão, graças a Deus, lotado. Não era meu mercado de atuação anteriormente, mas eu estudei muito esse negócio. Eu desenvolvi um plano de negócio detalhado em todas as áreas para montar esse negócio. Foi um negócio muito bem centrado. Ter um próprio negócio tem prós e contras. A gente passa a ter uma autonomia melhor, uma questão de administração de horários, mas existe uma outra responsabilidade que vem, porque quando você trabalha para alguém, você chega, faz o seu próprio trabalho, por mais comprometida que você seja, você vai para casa, e quando você tem o seu próprio negócio, isso parece que te acompanha o tempo inteiro, né? Vai com você, a gente se compromete muito, se envolve, mas eu me sinto hoje muito realizada. Pois é, nós imaginamos que uma pessoa que deixa de ser funcionário ou funcionária para virar empregador ou empregadora, uma coisa normal de se imaginar é que vai tentar trabalhar com algo que tem familiaridade. Mas Sheila, aí, que participou com a gente, ela que falou agora, teve toda uma experiência voltada para o turismo e hotelaria e montou algo completamente diferente, Augusto. O que deve pesar na hora de tomar uma decisão como essa? A determinação ao risco, Patrícia. Todos nós sabemos que, ao abrir os olhos de manhã e olhar o sol pela janela, perceber que estamos vivos, né? Costuma dizer que viver ou não é algo que em segundos pode cessar. Então, eu acho que é a disposição ao risco. Como Sheila colocou, ela não foi, eu diria assim, ao risco de uma maneira irresponsável. Ela se refere à formulação de um plano de negócios, algo em que ela, de fato, mensurou para seguir esse risco. É óbvio que tem outros profissionais que, por necessidade ou por oportunidade, eles têm que se submeter a esse risco e, como diria um aluno meu, abre aspas, vida que segue, né, fecha aspas, e a gente, de fato, tem que pensar direitinho sobre qual é a nossa disposição ao risco quando toma uma decisão como esta. Bom, anos atrás, tem uma matéria, acho que foi no Exame, não me lembro agora exatamente, mostrando como vários CEOs
deixaram de ser executivos de um determinado ramo e aí se deram bem em outro que não tinha nada a ver. Tipo, o cara sai, era executivo de uma firma de informática, vai para laticínios e se dá muito bem, né? E por assim vai, as combinações mais esdrúxulas que você pensar. A gente pode pressupor que existem habilidades que perpassam aquele conhecimento específico daquela área de atuação e que podem possibilitar a carreira em mais de um segmento? Sim, Renato, porque conhecimento é algo que a gente gera e, eu diria assim, é um cofre que nós vamos enchendo ao longo da nossa vida pessoal, com as experiências pessoais e com as informações e os dados que nós vamos adquirindo, e isso nos habilita, eu diria assim, a voos a lugares diferentes e a oportunidades diferentes. Então, claro que eu diria que a vocação, o dom e a percepção de que você pode fazer algo bem feito, né, com a dedicação, com amor, com entrega, não é em função do segmento que você vai atuar, mas da sua disposição de fazer melhor e de realizar algo concreto. A gente tinha também ouvido falando aí a Sheila, ela comentou uma coisa que eu acho que também é bem importante, né, que é saber fazer um plano de negócios, fazer estudos antes de se lançar um trabalho como esse. Existem também consultorias nesse aspecto que podem ajudar, né? Não adianta só a inquietação, né? Tem que vir todo um trabalho também ao lado dessa inquietação. Foi do que eu me referi, né? Da disposição ao risco. Claro, um plano de negócios ele é algo que detalha esse nível de risco em segmentos que a empresa precisa cuidar, financeiro, de planejamento, de recursos de gestão de pessoas, de infraestrutura, de tudo aquilo que de fato dá a dimensão, eu diria assim, não só monetária do que você vai investir, mas também a dimensão da sua disponibilidade de ficar à frente ou de encarar esse novo desafio. Sem dúvida, eu costumo dizer que a diferença entre aqueles que empreendem sem um conhecimento científico destes é, sem dúvida, porque esses últimos eles conseguem ter acesso às informações e aos dados para que se submetam ao risco de uma maneira mais racional, mais planejada. Alguns, infelizmente, não se dão bem porque, ao não enfrentar esses riscos com esses cuidados, eu diria, acabam por terem sucessos grandes. Daqui a pouco a gente retoma o papo com o coordenador do curso de administração da Unijorge, Augusto Rios. Tem muitas dúvidas, inclusive você pode mandar as suas. Mande SMS para 72250, 72250. Coloque BN de Band News antes do seu texto. Hoje estamos falando sobre como planejar e executar uma guinada na carreira, mudar de emprego, deixar de ser empregado para ser empreendedor. Enfim, nosso estúdio, estamos com o coordenador do curso de administração da Unijorge, Augusto Rios. Nós vamos ouvir agora um ex-trabalhador do Polo Petroquímico de Camaçari que explica ter tido muita preocupação com a família na hora de mudar de rumo. É um conhecido, viu? O Adelmário Coelho. Fala aí, Adelmário. Pois é, aí foi uma decisão difícil, né? Eu, claro, já tinha os meus filhos, casado, com a responsabilidade, não tenha dúvida, muito forte em cima disso. E eu trabalhava no Polo e ainda consegui conciliar essas duas atividades com uma certa dificuldade durante uns 5 anos. E em 97, então, eu aí decidi realmente enfrentar, digamos assim, na plenitude a carreira artística. Foi uma decisão que tomamos assim, né, com o apoio da família. Hoje eu tenho a minha família, claro, me apoiando nesse projeto. Mas foi uma decisão assim, um tanto difícil, porque nós tínhamos, evidentemente, a segurança de um bom emprego no polo petroquímico e depois nós íamos agora enfrentar uma nova realidade, né? Isso acontece muito, né, com quem vai encarar uma carreira aí de ator, de cantor, né, com a vida artística, né? Às vezes as pessoas acham que não é um trabalho sério e é sim, rende, dá dinheiro, é um trabalho como qualquer outro e muita gente acaba tendo essas dúvidas na hora de mudar de uma profissão considerada mais séria para outra, como uma carreira artística. Às vezes aquele emprego que nos chateia nos rende pelo menos segurança de um salário no fim do ano. Quem tem filhos ou outros dependentes acaba pesando muito esse lado antes de dar uma guinada, né, professor? Como lidar com esse aspecto, já que você tem filho, tem responsabilidades para cumprir no final do mês? Como lidar com tudo isso? Eu acho que essa decisão é uma decisão que nós tomamos, né? Alguém pode tomar, mas tem que planejar para tomar. De fato, que Adelmário, que é um excepcional artista, coloque aqui, se você tem responsabilidade para cumprir, né, contas para pagar, você não pode simplesmente chutar o emprego que você tem e dizer, bom, a partir de agora eu sou
né? Eu vou cuidar da minha vida sem se preocupar com essas responsabilidades, ainda mais quando há filhos aí no meio disso tudo. Eu acho que é uma decisão que quando tomada, deve ser tomada com um certo planejamento, para que você possa, de fato, amadurecer essa decisão, planejando minimamente, eu diria assim, a decisão de sair de um emprego e tomar uma decisão como essa e ir para o mundo artístico ou até mesmo abrir um próprio negócio. E o que observa é que a mudança em determinada fase, ela tem motivação diferente. Parece que esse tipo de mudança, mudar para arriscar, é mais na fase, né, no início da carreira, aí nos primeiros 5 anos de vida no trabalho. Agora, quando você está com mais tempo naquela carreira, você muda por quê, geralmente? O que é que motiva uma pessoa a mudar? É melhor qualidade de vida? Parece que isso aparece muito nas decisões. Sem dúvida, Patrícia. Quando nós somos jovens, nós temos a palavra risco em grande dimensão, ou seja, a gente sempre diz, bom, esta é a hora de arriscar. E, de fato, quando o amadurecimento chega, ou a carreira profissional ela está mais para frente, né? Você é uma pessoa mais madura, mais vivida, de fato, a decisão de mudar e de arriscar, ela recebe uma ponderação maior, ou seja, você usa a palavra risco numa dimensão exata daquilo que seja oportunidade e necessidade. Bom, eu estava me perguntando aqui uma outra coisa. E se a pessoa for muito boa naquilo que ela não gosta de fazer? E aí quer se arriscar a fazer uma coisa que gosta e que não sabe se é tão boa. Como é que se pesa isso? Acho que fica muito mais difícil quando você é bom, ou quando seu chefe, pelo menos, a empresa, a corporação como um todo, acha que você é muito bom naquilo. Renato, eu particularmente acho que quem faz muito bem o que faz, o faz porque gosta e tem talento para fazer. Eu diria que nessa situação que você coloca é aquela em que você quer ampliar as atividades dentro da profissão que você faz, você quer buscar uma outra atividade, eu diria assim, complementar a que você faz. Fazer bem feito requer, eu diria assim, competência, talento, amor, dedicação. Então, eu diria que agregar a esse bem fazer algo mais é uma decisão de talvez complementar aquilo que não é, você imagina também poder arriscar e fazer e ter recursos para isso. Agora, só para finalizar mesmo, acho que o nosso tempo, infelizmente, está chegando já ao limite, Augusto. Agora, mudar necessariamente não quer dizer fracassar, não é? Voltar atrás, passar recibo de que fracassou. Pensou errado. De forma nenhuma, você está coberta de razão, Patrícia. Eu diria até porque o fracasso ele faz parte do crescimento humano e profissional. Claro que não. Eu acho que não é o fato de lidar com o fracasso que as pessoas se motivam a mudar de profissão, né? É o que elas fazem com o fracasso que, sem dúvida, todos nós enfrentamos durante a vida, é o que conta para decidir se a gente permanece, ou seja, se persiste, não insiste na profissão que tem, ou se modifica arriscando para, de fato, buscar o caminho da realização pessoal, profissional e do que a gente chama de felicidade, né? E antes de encerrar, só agradecer a participação dos nossos ouvintes, são muitos ouvintes, mas nosso tempo, infelizmente, é apertado. O Abraão participou, Renata Pisani, Danilo, Lucas, muito obrigado pela participação. Agora, 6h44, obrigado também a sua participação, professor Augusto. Eu que agradeço a vocês e fico à disposição.